Muito bem, muito obrigado, Sheila, Jara, por esta linda canção que nos relembra que Cristo é suficiente, Cristo nos basta. É tudo aquilo que eu e tu precisamos para a salvação das nossas vidas, para pertencer à família de Deus, para ter um lugar no céu, termos uma nova vida, termos a vida eterna. Que precioso é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo que mais desejamos é que nesta manhã alguém o encontre, alguém o veja e alguém seja salvo por ele. Mas hoje o nosso foco volta-se outra vez para 2 Coríntios capítulo 12. Vamos continuar com a nossa série sobre visões e revelações. Não se preocupem, não estamos a ter visões e revelações aqui na igreja, mas queremos avançar em mais um episódio. Seria o nosso terceiro episódio sobre esta questão das visões e revelações do Senhor. Quero relembrar a todos que aquilo que nós estamos a colocar em cima da mesa neste texto de 2 Coríntios capítulo 12 é um contraste entre aqueles homens que se dizem homens de Deus ou aquelas mulheres que se dizem mulheres de Deus, que se gloriam em visões e revelações que supostamente ou que alegam ter tido. Em contraste, como já vos disse, com estes homens de Deus que simplesmente se gloriam nas suas fraquezas. Queremos saber, ao longo destes episódios, aonde é que está o Senhor. Realmente a razão pela qual estamos a pregar esta última secção da carta, é para que nós possamos ver, entender, discernir quem são os verdadeiros homens de Deus, quem são os verdadeiros pastores de Deus, quem são os verdadeiros servos de Deus dos nossos dias. Esta é uma mensagem com 2000 anos, que permanece atual e que nos serve para ter esse mesmo discernimento. O apóstolo Paulo é o grande personagem desta secção. Ele está a confrontar os falsos mestres, a sua amada igreja que recebeu estes insensatos. Esta igreja parece só ouvir falsos mestres, parece que só gosta de ouvir insensatos. Então o apóstolo Paulo tem que se tornar um insensato para que a igreja finalmente o ouça e perceba a sua situação, o seu estado espiritual, se arrependa e se volte novamente para Deus. Bem, quando falamos de visões e revelações nos nossos dias, não é exagerado da nossa parte, aliás, digo mesmo, é corajoso da nossa parte, dizer que visões e revelações nos nossos dias é algo próprio de falsos mestres, de falsos pastores, de falsos apóstolos. Bem, no ano passado foi muito rico em ouvir de profecias, de visões e revelações de falsos profetas. E isto aconteceu, nomeadamente, naquilo que foi notícia durante o ano 2020, as eleições nos Estados Unidos da América. Um líder neopentecostal nos Estados Unidos levantou-se para profetizar sobre aquele que iria vencer as eleições norte-americanas. Notem a notícia. No começo de 2020, Jeremiah Johnson virou notícia na empresa cristã dos Estados Unidos por compartilhar um sonho que teve com o presidente Trump em uma corrida, que ele associou à eleição. Diz ele, a cerca de 100 metros do final, o presidente Trump, tropeçou e caiu e não conseguia levantar-se. A multidão que assistia começou a cuspir nele, a zombar dele. E de repente, duas mulheres mais velhas, que eu sabia serem baby boomers, de alguma forma fizeram o seu caminho através da multidão e de uma forma sobrenatural levantaram Donald Trump e o ajudaram a chegar ao final. Estas baby boomers é uma geração dos 50, 60 dos Estados Unidos que, segundo esta profecia, iriam ser essas pessoas que iriam votar no Trump e ele iria vencer as eleições. Bem, ele não foi o único a lançar estas previsões. Uma famosa escritora e conferencista de nome Kat Kerr afirmou 2 dias após a votação, após a eleição, ou votação melhor dito, que não há equívoco por parte dos pregadores que previram a vitória do atual presidente. Estas são as palavras dela.
As rochas estão prestes a se mover e Trump será o presidente. Não importa o que estás a ouvir. Vai começar com um telefonema, eu posso dizer-te, tu vais ficar chocado ao ver quanta exposição vem disso. Mas o Trump vai ganhar. Ele será o presidente dos Estados Unidos. Ele vai se sentar naquele escritório por mais 4 anos e Deus terá o seu caminho neste país. Bem, já era suficientemente mau falar destas previsões, como ainda dizer que através do Trump Deus terá o seu caminho nos Estados Unidos. Bem, quando as profecias correram mal, nós podemos dizer isso, não é? Estes falsos profetas tinham as suas desculpas. Por exemplo, Jeremiah Johnson disse: um espírito mentiroso encheu a boca de inúmeras vozes proféticas, confiáveis na América. Donald Trump realmente ganhou a presidência e estamos a testemunhar um plano diabólico e maligno a desdobrar-se para roubar a eleição. Bem, eu ficaria pela primeira opção, um espírito mentiroso na boca destes profetas, supostamente vozes confiáveis. Mas o problema da última opção é gravíssimo, porque o que estes homens estão a dizer é que aquilo que Deus determina, aquilo que Deus diz que irá acontecer, pode ser alterado de alguma forma pelo diabo ou pelos homens. Eu e tu sabemos, mesmo que houve batota, estas profecias nunca foram reais. Não vieram do Senhor, porque se o Senhor tivesse dito que o Trump ia ganhar, não tenham dúvidas, o Trump ganharia. É exatamente isso que nós temos observado nestas últimas semanas. A realidade daqueles que se levantam para dar profecias, visões e revelações nos nossos dias. Bem, nós já vimos vários pontos até aqui. Por exemplo, em primeiro lugar, desde o versículo 1 desta passagem, gloriar-se de visões e revelações é algo forçado. Em segundo lugar, gloriar-se de visões e revelações é algo que não convém. Em terceiro lugar, gloriar-se de visões e revelações é falhar biblicamente. Em quarto lugar, gloriar-se de visões e revelações é constrangedor. E por último, na semana passada, nós vimos gloriar-se de visões e revelações é algo limitado. Nós vamos manter esta mesma proposta nesta pregação, neste sermão, que não podemos completar hoje, mas será este domingo e o próximo domingo, que um verdadeiro apóstolo gloria-se das fraquezas e não de experiências sobrenaturais. Este é o contraste que o apóstolo Paulo traz nesta passagem e que eu e tu somos chamados a discernir. Vamos então à nossa leitura. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, ou melhor dito, a partir do versículo 5 até ao versículo 10. Diz assim o texto: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a riqueza ou com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então vamos avançar rapidamente em 6º lugar. Depois de vermos estes 5 primeiros pontos sobre aqueles que se gloriam em revelações e visões. Em 6º lugar, gloriar-se de visões e revelações é chamar a atenção sobre si mesmo. É chamar a atenção sobre si mesmo. Notem o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas.
Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Preciosas palavras do apóstolo Paulo, para que eu e tu entendamos o que está por detrás destes homens ou destas mulheres que falam de profecias, visões e revelações. E porque é que o apóstolo Paulo realmente nunca usou isso para de alguma forma ser a plataforma para o seu ministério, ou para ter alguma maior autoridade, ou para ser mais especial que os demais. Como no início deste capítulo, notem aí esta primeira frase no versículo 5. De tal coisa me gloriarei. O apóstolo Paulo está a remeter-nos ou a levar-nos até ao início do capítulo 12, no versículo 1, quando ele se vê na necessidade ou na obrigação de gloriar-se de visões e revelações do Senhor. Para lembrar-nos da sua relutância, do seu constrangimento, do obrigatório que foi, do inevitável que era ter que falar destas visões e revelações. Mas neste sentido aqui, o apóstolo Paulo deixa-nos claro que ele se sente orgulhoso, que ele se sente feliz, que ele teve prazer, deleite em receber estas visões e estas revelações. Mas ele quer deixar-nos claro que estas visões que ele teve, que estas revelações que ele teve, não vieram, não partiram dele mesmo. Ele não se gloria dele mesmo, mas sim das revelações e visões. Bem, o que é que ele realmente está a dizer-nos aqui? Que estas visões, que estas revelações que ele teve, tiveram o seu início, a sua iniciativa em Deus, na sua graça, na sua soberania. Não havia qualquer mérito no apóstolo Paulo em receber estas visões. O apóstolo Paulo não recebeu visões e revelações por ser o homem mais piedoso que havia naquele tempo. Não era essa a razão. A razão pela qual recebe o que recebe é somente pela graça de Deus e para a glória de Deus. Aliás, se tu te lembras, a primeira grande visão do apóstolo Paulo foi do Senhor Jesus reencarnado e ascendido. E que isso contribuiu para a salvação da sua alma. Bem, nessa ocasião, o apóstolo Paulo era um assassino, era um perseguidor da igreja. Não foi por algum mérito dele que ele teve essa revelação, mas foi somente pela graça de Deus. Quando ele diz isto, o que o apóstolo Paulo também está a fazer é a expor os falsos mestres. Porque os falsos mestres dizem o contrário. Os falsos mestres dizem que por causa da piedade deles, por causa deles serem especiais no reino de Deus, Deus se revela a eles. Mas o apóstolo Paulo não. Está a dizer-nos que não parte dele, não há nenhum mérito nele. Tudo é sempre pela graça de Deus. Mas em segundo lugar, no texto, notem ainda, ele nos diz que se ele se vai gloriar, será somente nas suas fraquezas. Salvo nas minhas fraquezas. Bem, isto era algo que certamente os falsos mestres nunca fariam. Na sua mentalidade mundana, os falsos mestres sempre irão usar o seu carisma, sempre irão pensar que o talento que eles têm é a base pela qual Deus irá usar as suas vidas. Mas o apóstolo Paulo vai deixar-nos claro nesta manhã, talvez não chegaremos até essa etapa, mas ele vai deixar claro para nós que quando as suas fraquezas foram expostas, então houve uma grande manifestação do poder de Cristo. A graça de Deus desceu e grandes coisas foram feitas. Se ele era o homem fraco como ele era, se ele era o homem débil como ele era, eu e tu então vemos que todas estas igrejas, que todas estas pessoas que foram salvas por meio do seu ministério, chegaram a ser por causa do poder de Cristo. Na vida deste vaso frágil que era o apóstolo Paulo. Então esta era a exposição que o apóstolo Paulo trazia dele e dos falsos mestres. Mas o texto ainda continua, notem o versículo 6. Ele diz, pois se eu me vieres a gloriar, ou se eu vier a gloriar-me, não serei néscio ou insensato, porque direi o quê? A verdade. O apóstolo Paulo, se ele se levantasse e passasse a falar das visões e revelações que ele teve, simplesmente ele estaria a fazer um exercício de verdade. Era real o que estava a acontecer.
Não haveria nenhum problema. Foi mesmo assim, é factual. Mas ele nunca o fez. Então, quando ele diz isto, o que ele está a dizer-nos é que aqueles que fazem, aqueles que falam de visões e revelações, são mentirosos. Estão a mentir. Notem que o apóstolo Paulo, nesta passagem, neste livro, já nos deixou claro a natureza destes falsos mestres, destes falsos profetas. Notem aqui comigo no capítulo 11, rapidamente. Versículo 4 diz assim: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o quê? O tolerais. Ele está a falar dos falsos mestres que pregam um outro evangelho, um outro Jesus, com um outro espírito. E notem um pouco mais à frente, versículo 13, ele diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios, quê? Ministros. Bem, o Senhor Jesus deixou-nos claro no Evangelho de João que o diabo é o pai da mentira. Então não é surpreendente para nós que os ministros do pai da mentira mintam, que não digam a verdade e que usem estas estratégias das visões e revelações para enganar o povo de Deus. Eu e tu devemos discernir. Judas, na sua pequena carta, nos diz que os falsos mestres são sonhadores alucinados. Então atenção, cuidado. Porque quem hoje fala em visões e revelações, muito provavelmente, eu diria 100%, esta pessoa está a mentir. Porque essa não era a prática de um verdadeiro servo de Deus. Mas não somente isso. Notem ainda o mesmo versículo 6, a última frase. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Peço perdão. Muito bem, peço perdão, estava a receber aqui uns sons estranhos no iPad. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. É muito importante o que o apóstolo Paulo está a dizer-nos aqui neste momento. Porque ele mostra claramente que ele não iria usar visões e revelações ao longo do seu ministério. Mas ele deixa-nos algo chave para nós. Para entendermos o que é que ele está a dizer-nos, nós teríamos que viajar um pouco no tempo e ir um pouco mais à frente na história e olhar para a carta aos Romanos. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, ele fala sobre a nossa grande salvação, de como eu e tu fomos redimidos, de como eu e tu, os nossos pecados foram expiados pelo Senhor Jesus Cristo, de como Ele fez propiciação pelos nossos pecados, de como eu e tu fomos justificados, reconciliados, adotados, como eu e tu chegámos a ser salvos pelo Senhor Jesus. 11 capítulos de profundidade sobre a nossa salvação. Quando ele iniciou o capítulo 12, ele mostra-nos o que agora eu e tu devemos viver por causa dessa salvação. O sacrifício vivo que eu e tu somos chamados a fazer para com o nosso Salvador. E no versículo 3 desse mesmo capítulo, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que nenhum pense de si mesmo mais do que convém. Em segundo lugar, aquilo que se espera de alguém que foi salvo pelo Senhor Jesus é que essa pessoa seja uma pessoa humilde. Que não seja uma pessoa que se exalta a si mesmo, que procure fama para si mesmo, celebridade para si mesmo, que chama a atenção sobre si mesmo, mas seja alguém humilde. Então o apóstolo Paulo está a dizer-nos que aqueles que fazem uso de visões e revelações nos nossos dias não são somente descrentes, mas procuram chamar a atenção sobre si mesmos.
Porque o apóstolo Paulo se absteve de que as pessoas chegassem a pensar dele mais do que convinha. E não somente isso, o apóstolo Paulo estabelece um padrão. Notem o texto rapidamente, peço perdão. Versículo 6, o último pedaço do versículo 6. Para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim o quê? Ouve. Mais do que em mim vê ou ouve. Este é o padrão. Se eu e tu queremos ver se essa pessoa é um verdadeiro servo de Deus, se essa mulher é uma verdadeira mulher de Deus, o único padrão estabelecido por Deus é aquilo que estas pessoas fazem e nós podemos ver. E aquilo que estas pessoas dizem nós podemos ouvir. Esse é o padrão. Esse foi o padrão pelo qual ele estabeleceu o seu ministério. Notem no primeiro capítulo desta mesma carta de 2 aos Coríntios. Vamos até ali, 2 Coríntios capítulo 1. E notem o padrão que o apóstolo Paulo estabeleceu para que a igreja de Corinto percebesse que ele era um enviado de Deus, com uma mensagem de Deus para trazer salvação a estas pessoas. Versículo 12 do capítulo 1 diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para com quem? Para convosco. Convosco, ó Coríntios. Nós vivemos em sinceridade, em santidade e na graça divina. Este é o padrão pelo qual a igreja deve olhar e perceber se estes são ou não verdadeiros servos de Deus. Não há nenhuma alusão aqui a visões e revelações do Senhor, profecias do Senhor. A única base, ou a única forma de medir um verdadeiro homem de Deus é como ele vive e o que ele diz. É por isso que para a nossa igreja é muito importante que a igreja conheça a vida do pastor, a vida dos líderes, que a igreja vá até à sua casa, que a igreja veja o casamento do pastor, que a igreja veja como ele lida com os seus filhos, que a igreja veja a sua vida, a sua semana, que não há nada a esconder, que é uma vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo e uma vida em santificação por causa da palavra de Deus e do seu Santo Espírito. Estas semanas eu estive a convite dos jovens da Ramada a estudar. Ontem tivemos a lição sobre os Mormons. E por causa disso eu tive que estudar sobre a vida de Joseph Smith, que é o fundador da Igreja, Igreja de Cristo, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bem, foi ele que iniciou a seita. E qual foi a base para começar esta seita? Visões e revelações. É esta visita deste famoso anjo Moroni e todas estas tábuas de ouro que foram transformadas no livro de Mormons. Mas quando estudamos a vida de Joseph Smith, uma das coisas que vem à nossa mente é a falta de discernimento de muitas pessoas daquela época. Estamos a falar ano entre 1820 a 1850. A falta de discernimento de muitas pessoas que abandonaram igrejas conservadoras, igrejas que amavam as Escrituras, para seguir um lunático. Bem, e porquê que eu digo isto? Bem, Joseph Smith, juntamente com o seu pai, eram caçadores de tesouros, conhecidos por nunca trabalharem constantemente em algum lugar. Joseph Smith quis casar-se com aquela que viria a ser a sua primeira esposa, das 220 que ele teve. Mas o pai desta não quis deixá-la casar-se com um pirata nas horas vagas. Mas ele acabou por convencer esta jovem a fugir de casa. E assim começou o seu relacionamento. Isto já depois de ter recebido as suas primeiras revelações e visões. Além disso, quando ele começou o seu movimento, ele teve a reprovação de praticamente quase todas as igrejas que amavam as Escrituras. Mais tarde, teve imensos problemas com a polícia. Foi preso até por promover a poligamia dentro da sua seita. Também candidatou-se à presidência dos Estados Unidos
o que provocou uma divisão nos Mormons. E mais tarde, juntamente com o seu irmão, foi assassinado de forma trágica e horrenda. Então esta era a vida dele. E isso nos bastaria para dizer, este não é um homem de Deus? Este não é um homem em quem Deus apareceu? Essa não foi a vida do apóstolo Paulo, dos servos de Deus. Então quem se gloria de visões e revelações só quer chamar a atenção sobre si mesmo. Só quer que os outros pensem mais sobre eles. Querem tornar-se autoridades especiais, espirituais dentro de uma igreja. Esse é o objetivo. Mas o verdadeiro homem de Deus é medido por aquilo que faz e diz. E nós podemos ver e ouvir. Em sétimo lugar, rapidamente, gloriar-se de visões e revelações é um ato de orgulho. É um ato de orgulho. Notem o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A fim de que não me exalte. Mais uma vez, Paulo relembra-nos que ele foi um homem que vivenciou várias visões e revelações. Vamos fazer aqui um pequeno exercício e ver um pouco dessas visões e revelações do apóstolo. Porque é que isso levaria o apóstolo à arrogância ou ao orgulho? Bem, em Atos capítulo 9 e também mais tarde em Atos capítulo 22, relatado pelo próprio, o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus reencarnado e ascendido aos céus. Em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo diz-nos que quando estava na Arábia, ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo a revelação sobre o Evangelho e toda a doutrina do Evangelho. Este era o cenário, ele sentado numa mesa e o próprio Senhor Jesus a aparecer-lhe e a explicar-lhe o que era o Evangelho e como ele devia ensinar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um pouco mais à frente, Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo não sabia bem para onde ir e levar o Evangelho, ele tem esta visão numa noite de um jovem macedónio que gritava: passa a Macedónia e ajuda-nos. E esta foi a orientação, a direção divina para o seu ministério. Em Atos capítulo 18, quando ele enfrenta grandes dificuldades na cidade de Corinto, uma cidade terrível para a pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo está desanimado com a situação e o Senhor Jesus vem numa noite ter com ele e diz-lhe: não temas, sê corajoso, fala, não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Em Atos capítulo 23, quando o apóstolo Paulo é preso por causa dos judeus em Jerusalém, ele agora está em Cesareia, na noite seguinte, diz o texto, Jesus veio ter com ele e o animou e disse-lhe que ele iria pregar ainda em Roma. Em Atos capítulo 27, e vamos ler este texto, vamos até Atos capítulo 27. O apóstolo Paulo está a meio de um naufrágio. Atos capítulo 27, versículo 21, diz assim o texto: havendo todos estado muito tempo sem comer, isto já praticamente há alguns dias que o barco anda à deriva no mar, por causa da tempestade, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partires de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida, o quê? Se perderá de entre vós, mas somente o navio. Bem, o apóstolo Paulo tem que estar muito seguro do que está a dizer, porque a meio de um naufrágio garantir que todas as pessoas naquele barco não irão morrer, tinha que alguma coisa sobrenatural ter acontecido para ele dizer o que ele está a dizer. Versículo 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Que incrível! Não somente estas pessoas não irão morrer fisicamente,
mas como estas pessoas irão experimentar a graça de Deus, irão ser salvas para toda a eternidade. Versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Extraordinárias visões, extraordinárias revelações. Isto, certamente, poderia levar qualquer um de nós a ser arrogantes, a ser soberbos, a dizer: o que é que tu me tens para dizer ou para ensinar? Eu que tenho tido visões e revelações do Senhor. Mas o Senhor, o nosso Deus, está totalmente interessado a que o seu servo se mantenha humilde, para que o seu servo não se torne soberbo. Deus vai agir. E foi exatamente isso que aconteceu. Voltando ao nosso texto de 2 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo fala-nos dessa realidade, da tentação factual que ele sentiu de se tornar soberbo, orgulhoso por causa das visões e revelações. Notem o texto: e para que não me ensoberbecesse, notem a parte final, a fim de que não me exalte. Então parem um pouco e pensem comigo. Por que razão alguém hoje se levantaria e começaria a falar de visões e revelações? Se não é somente para mostrar a sua arrogância, o seu orgulho, a sua soberba. Porque se essa pessoa tem tido visões e revelações, essa pessoa devia ter um espinho na carne. Essa pessoa devia estar a ser atingida por Deus para se manter como? Humilde. Humilde. Mas não, os falsos mestres não irão perder tempo. E eles irão ser arrogantes. Mas Paulo não terminou ainda o argumento dele. Notem o texto. O versículo diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A primeira conclusão, antes de começarmos aqui a descobrir o que é o espinho na carne, esse famoso espinho na carne que nunca ninguém descobriu o que é. A primeira conclusão que certamente todos chegamos ao ler esta passagem é que Deus é quem está por detrás disto. Bem, porquê? Bem, porque o objetivo é que o servo de Deus se mantenha humilde. E esse é um objetivo divino, santo. Os propósitos do diabo são contrários. O objetivo do diabo é que Paulo se torne arrogante, é que Paulo se torne soberbo, mas o de Deus é que o seu servo seja humilde. Então este tem como propósito santificar o servo de Deus. Deus é o soberano que está por detrás deste espinho na carne. É Ele que permite que o diabo haja para atingir o seu servo e levá-lo à humildade. Vamos então discernir o que é este espinho na carne. Bem, várias coisas têm sido ditas, são várias as conclusões, o que nos leva à conclusão de que não podemos chegar a uma conclusão definitiva, criar um dogma do que é o espinho na carne. Mas deixem-me dizer o que têm pensado muitos e aquilo que eu acredito ser. E com toda a humildade, acho que estou certo. Bem, muitos estudiosos na Bíblia têm dito que se trata de uma doença. Aliás, eu diria que a grande maioria dos estudiosos acredita mesmo que este espinho na carne é uma doença na vida do apóstolo Paulo. As sugestões são várias. Dor de cabeça, essas dores de cabeça terríveis que às vezes as pessoas têm. Por exemplo, epilepsia, malária, cegueira. A cegueira é talvez a mais comum que encontramos entre os estudiosos. E o fundamento eles usam de Gálatas capítulo 4, quando o apóstolo Paulo escreve ou assina a carta com letras grandes. Dizem eles que isso é por causa da cegueira dele, da dificuldade que ele tinha em ver. Então eles acham que é a cegueira do apóstolo Paulo. A lepra também podia ser um caso, o reumatismo. Alguns mais extravagantes dizem falta de cabelo. Bem, eu não sei se isso seria um espinho na carne, mas é um problema, não é? Não sei.
ou algo nos seus ossos que o fazia sofrer em grande maneira. Alguns dizem que era a perseguição e rejeição dos judeus, o próprio povo do apóstolo Paulo. Bem, outros dizem que pode ser uma tentação demasiado forte, que levaria o apóstolo Paulo para o pecado. Bem, são muitas as suposições. Bem, pessoalmente mantenho uma posição que creio ser mais adequada com o contexto da carta, da igreja de Corinto e da própria expressão. A palavra espinho, ela é interessante porque ela está no Antigo Testamento, usada pelos tradutores gregos da Septuaginta, para falar acerca de uma estaca que era colocada no peito de alguém ou uma farpa que entrava na perna de alguém. Quando estávamos na Palavra de Vida num acampamento, houve um incêndio que começou nesse acampamento. E nós corremos, conselheiros, manutenção, alguns campistas também, para tentar apagar aquele fogo que começou. E quando estávamos ali a apagar o fogo, o pastor Miguel Sousa, que estava também a tentar apagar, de uma forma repentina, viu um espinho de uma palmeira entrar bem acima do seu tornozelo. E o Miguel, quando sentiu aquela dor e olhou para o espinho bem dentro da sua perna, desmaiou. E tivemos que levá-lo para o hospital e já não sabemos mais do incêndio. Foi uma grande dor. Foi terrível. No Antigo Testamento, na Septuaginta, o espinho sempre se referia a pessoas ou a nações. Por exemplo, Moisés diz à nação de Israel que se eles não expulsassem as nações da terra de Canaã, essas nações seriam espinhos para Israel. Quando se usa em outros lugares, sempre se repete. Depois de ele escrever esta carta, o apóstolo Paulo continua a viajar, continua a escrever cartas, continua a fazer muitas coisas. Não vemos uma doença que o impede, que o trava, que ele escreva em algumas das suas cartas. Mas sim, o que nós encontramos por causa do contexto da igreja de Corinto e da entrada de falsos mestres, pessoas que causam grande dor na vida do apóstolo Paulo. Pensa por ti, o que causa mais dores? Estar doente ou que uma pessoa te ataque? E principalmente uma pessoa a quem tu mostraste o teu amor, a quem te entregaste, para quem deste o teu coração. O que causaria maior dor? O que seria uma estaca no peito? Bem, há umas semanas atrás, ou na semana passada, melhor dito, quando estava aqui a estudar, recebi uma chamada da Mónica e estávamos a conversar e de repente estava um certo barulho aqui no prédio ao lado. E eu, por estar a falar com a Mónica, não pude ir rapidamente ver o que era. Mas vi que um rapaz que subia numa bicicleta parou e foi de encontro à situação que estava a acontecer. E quando desliguei, fui até lá e vi um homem e uma mulher a agredirem-se. Em frente aos seus filhos. E nós tivemos que separar a situação e quando finalmente acalmámos as pessoas, este homem ainda muito irado, triste por causa daquela situação, ele expressou: vivi com essa mulher durante 15 anos. E eu gostei muito dela, mas hoje não a posso ver à frente. Bem, pessoas podem levar-nos a uma dor terrível. A uma dor terrível. Bem, diz-nos que este espinho, que pode ser uma pessoa, e esta seria a minha posição, ou um grupo de pessoas, este espinho entrou na carne do apóstolo Paulo. Bem, o que é esta carne? Alguns irão dizer que é o físico, aqueles que apoiam que é uma doença, que se trata do seu corpo. Eu não acredito que seja o seu corpo, eu acredito que seja a sua velha natureza, que seja o seu velho homem, que seja a parte do homem que é regenerado, mas que ainda não foi regenerada. Bem, certamente, quando pessoas nos atacam, eu e tu sentimos que devemos responder e iremos responder com carnalidade. Iremos responder porque queremos defender-nos, defender a nossa reputação. E este espinho está a tentar fazer com que o apóstolo Paulo mostre a sua carne.
E diz-nos o texto que este espinho é um mensageiro de Satanás. Literalmente um anjo do diabo. Bem, não está a falar de forma metafórica, é literal, é real. Era mesmo um diabo, um demónio. Provavelmente que está na vida de algum falso mestre, ou provavelmente na vida, ou a influenciar um grupo de pessoas na igreja que está a afetar a vida do apóstolo Paulo, que está a afetar o seu coração. Bem, isto da ação diabólica na vida de um crente não é uma novidade. Eu e tu vemos isso na vida de Jó. Quando Jó não sabia o que estava a acontecer no céu, eu e tu vemos uma conversa entre Deus e Satanás. E vemos Deus a permitir que Satanás afete a vida de Jó. Destrua tudo aquilo que ele tem. Que afete também a sua parte física. Então isso não é uma surpresa para nós, que isso esteja a acontecer. Deixem-me mostrar-vos porque é que acredito que realmente se trata de uma pessoa. Notem alguns exemplos interessantes. Vamos até 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 13 até ao versículo 15. Não, peço perdão, versículo 20. Talvez para entrarmos no contexto, o versículo 18 diz assim: este é o dever que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias do que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Eu acredito que estes dois homens foram homens que o apóstolo Paulo formou. Pelo timing entre a despedida do apóstolo Paulo a estes presbíteros da igreja de Éfeso, até esta primeira carta a Timóteo, leva-me a pensar que realmente estes foram discípulos do apóstolo Paulo, homens que ele formou para o ministério. Vamos até Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. E notem como o apóstolo Paulo, provavelmente, nesta despedida emocional dos presbíteros ou pastores de Éfeso, ele deixa a entender, ou talvez a discernir, que alguns destes homens que ele esteve a formar irão trair o Evangelho, irão trair o Senhor. Notem o versículo 29 de Atos 20. Diz assim: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Bem, isto se trata de pessoas que vêm de fora. Mas notem o versículo seguinte. E notem como o apóstolo Paulo tem a coragem de dizer isto aos próprios pastores da igreja. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Eu acredito que dentro deste grupo está Himeneu e Alexandre. Aliás, sobre este Alexandre, notem o que é que o apóstolo Paulo ainda tem a dizer mais. Vamos até 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 14, diz assim o texto: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Então notem, o apóstolo Paulo tem este conflito com estes homens. E se foram realmente homens chegados a ele, não há dúvidas que isto seria um espinho na carne. Não há dúvidas que estes homens estão influenciados pelo próprio diabo. E se eles, talvez como outros agora em Corinto, fazem o que estes estavam a fazer, então isto estaria a causar grande dor no coração do apóstolo. Falsos mestres estão a destruir a sua amada igreja e algumas pessoas que estão dentro da igreja lhe deram as costas, falaram mal dele e rejeitaram-no.
Mas por detrás de tudo isso, e isto é a parte mais incrível, está o apóstolo Paulo a ver a situação, a ver esta ação na sua vida, isto que o atormenta, como algo, como um instrumento divino para que o seu servo se torne humilde, para que ele seja mais santo. O homem que recebeu graça tal, a ponto até de chegar a ir ao céu, é o homem que se vê agora de mãos atadas, sem poder fazer nada para salvar a sua amada igreja. Tudo o que ele havia feito até ali só tornou as coisas ainda mais difíceis. Paulo está de rastos, está atormentado, está a ser esbofeteado, mas é consciente de que Deus tem um propósito, e um propósito santo, que o seu servo seja mais humilde. A história registra que um dos homens mais brilhantes dos últimos séculos foi Jonathan Edwards, considerado por muitos a mente mais iluminada de todos os tempos nos Estados Unidos, e muitos dos teólogos dos nossos dias dizem que ele foi o maior teólogo que o país viu nascer. Foi instrumento nas mãos de Deus para o grande despertar nos Estados Unidos. Não é aquela famosa ilustração do pastor Samuel de um homem com uma vela na mão e com o seu sermão, a ler o seu sermão, pecadores Deus irado, pecadores nas mãos de um Deus irado, peço perdão. Quando ele lê esse sermão, um grande avivamento, um grande despertar acontece. Bem, ele pastoreou a sua igreja por 21 anos, levando, por meio do seu compromisso com as Escrituras, a um grande crescimento espiritual naquela região. Um dia, um conflito na sua igreja foi levantado. E as pessoas desta igreja votaram para que Jonathan Edwards abandonasse a igreja. Porquê? Porque este homem insistia que aqueles que tomavam a ceia do Senhor deviam fazer uma confissão pública de crer no Senhor Jesus e serem batizados por isso. Algo bastante básico. A igreja rejeita o seu pastor. E não só quando ele sai, a igreja difama, fala mal do seu pastor. E este homem nunca mais pôde encontrar um lugar onde pastorear e pregar a palavra de Deus, a não ser entre os índios. Depois de trabalhar alguns anos com os índios, foi convidado para presidir uma universidade. Ainda muito quebrado com a situação, ele rejeita, mas mais tarde aceita. Mas poucos meses de começar a presidir, acaba por morrer. Paulo deixa-nos aqui uma grande lição de como lidar com o pior dos sofrimentos, o ataque de pessoas que outrora receberam de nós todo o nosso amor, toda a nossa ajuda, todos os nossos sacrifícios. Isto é uma lição importante porque isto pode acontecer com um casamento, isto pode acontecer entre pais e filhos, isto pode acontecer numa igreja, numa família. A resposta não é colocar mais lenha para a carne. A resposta é olhar para Deus e perceber que Ele está a agir por detrás dessa situação para que eu e tu sejamos mais humildes. Notem este texto do apóstolo Paulo. Vamos até Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 28 e versículo 29. Diz assim o texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Só um Deus soberano, que controla todas as coisas que acontecem no mundo, que controla todas as coisas que acontecem na tua vida e na minha vida, pode dizer isto. De que todas as coisas, até os piores sofrimentos que eu e tu podemos passar, contribuem para o nosso bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? Do seu Filho. Essa é a meta, esse é o grande objetivo, esse é o propósito, que eu e tu, por meio dos sofrimentos, por meio das dificuldades que possam surgir, até por meio de espinhos na nossa carne,
possamos chegar a ser como o Senhor Jesus. Não foi o Senhor Jesus traído por aqueles que estavam perto dele? Não foi ele abandonado por aqueles que ele amou durante 3 anos e os amou até ao fim? Certamente eu e tu não devemos pensar diferente em relação a nós. Vamos parar aqui, vamos orar, vamos rogar ao nosso Deus para que Ele nos dê o discernimento para sempre percebermos quem são os homens de Deus, e vamos orar para que eu e tu, no meio do sofrimento, não respondamos com carne, mas que eu e tu percebamos o propósito divino por detrás disso, que é para que eu e tu sejamos como o Senhor Jesus. Senhores, te agradecemos este tempo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu povo reunido aqui. Obrigado, Senhor, por esta profunda, tremenda verdade, tão importante para as nossas vidas, de conseguirmos discernir aqueles que são de ti e aqueles que não vêm de ti. Aqueles que são mensageiros do diabo para desviar-nos, para fazer-nos levar por qualquer vento de doutrina. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar a tua palavra, a lembrar o padrão que tens estabelecido. Ajuda-nos, Senhor, sempre a levantar no nosso meio homens que realmente vivem o teu evangelho, que amam o Senhor Jesus Cristo, que amam a igreja de Cristo. Homens que têm procurado ser santos, fiéis a Cristo. Senhor, guarda a tua igreja, protege a tua igreja, que ela se mantenha sempre com uma liderança que te ama e serve a tua igreja. Mas Deus, também rogamos para que quando uma situação difícil, quando pessoas que nós demonstramos todo o nosso amor nos traírem e, Senhor, e nos quiserem atacar e fazer mal, ajuda-nos a seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Ou se a posição de alguém aqui é que se tratava de uma doença ou qualquer outra situação, que a nossa resposta sempre seja espiritual. Que sempre nos lembremos, Senhor, que tu estás por detrás. E que sempre nos lembremos que o teu propósito é que sejamos humildes, que sejamos como o Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, guarda o nosso coração. Ajuda-nos a despojar-nos do velho homem, a fazer morrer a carne que há em nós. E ajuda-nos, Senhor, a ir neste processo de santificação. Obrigado, Senhor, por este tempo. Abençoa-nos, leva-nos em bem para as nossas casas. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, que Deus os abençoe e bom início de semana para todos.